Subiu! A taxa Selic realmente subiu, conforme já era esperado. É a segunda vez que a taxa Selic é elevada nesse ano, após praticamente 6 anos de quedas consecutivas na taxa Selic. A última alta tinha sido lá em julho de 2015, quando o Copom colocou a taxa Selic em 14,25%. Bem, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Nós acabamos de ter essa notícia, acabou de ser revelado pelo Copom o novo valor da taxa básica de juros da economia brasileira e nós gravamos esse vídeo bem rápido para soltar para vocês. Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo. Então, alunos e alunas, nesse vídeo nós vamos falar analisando sobre 3 pontos de vista sobre a alta da taxa básica de juros. Nós vamos pegar aqui o ponto de vista sobre empresas, pessoas e governos. Mas antes disso, eu quero pedir muito o seu apoio, porque nós gravamos esse vídeo muito rápido, foi correria de todo mundo na equipe para a gente soltar esse vídeo bem rápido para vocês terem essa informação. Então, se você ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação de novos vídeos e deixa seu like. Então, o primeiro impacto é exatamente nas empresas, o valuation das empresas, o valor da empresa. No mercado financeiro, como que a gente acha o valor das empresas? Uma das maneiras mais eficientes e mais utilizadas é através do fluxo de caixa descontado. É assim que você encontra o valuation de uma empresa. Não adianta entrar muito em detalhes aqui, porque gastaria horas para explicar sobre esse assunto, mas fica até uma dica. Se você quiser fazer parte do nosso curso, não temos vagas nesse momento, até por isso só você entrar aí na descrição, vai ter uma lista de espera, você clica no link para acessar a nossa lista de espera e pode se inscrever. Mas, vamos lá, falando de forma resumida, para você que ainda não sabe o que é o fluxo de caixa descontado, o fluxo de caixa descontado, você vai pegar ali e buscar levar à perpetuidade todos os lucros da empresa, ano após ano. Óbvio que isso tem uma certa variação. Se num ano uma empresa lucra tanto, no outro ela pode lucrar mais. Porém, pode fazer isso de forma permanente, né? o lucro permanecendo o mesmo por vários anos, ou fazer uma taxa de crescimento considerada, pode considerar pelo setor, pela inovação e etc. Cada analista vai levar em consideração, cada analista vai acabar achando um resultado, essa é a verdade. Porém, o que acontece é o seguinte, o mais importante disso tudo, por que o valuation muda? Porque o fluxo de caixa ele é descontado por uma taxa de juros, e essa taxa de juros está diretamente ligada à taxa Selic. Então, nós podemos dizer que o valuation da empresa, o valor das empresas, são inversamente proporcionais à taxa básica de juros da economia brasileira. Por consequência, as empresas então vão valer menos. Consequência disso tudo, é bem possível que os preços das ações caiam. E o segundo impacto é que a tendência, a renda variável tende a ser menos atrativa e a renda fixa mais atrativa. Até mesmo Warren Buffett, um evento anual da sua empresa, reforçou que a taxa de juros está para as ações, assim como a gravidade está para a matéria. Ou seja, se a taxa de juros sobe, as ações caem, assim como se a gravidade sobe, a matéria cai. O fato interessante é que você não vai conseguir bater a inflação na renda fixa. Afinal, os juros reais continuarão negativos. Ou seja, se nós pegarmos a taxa de juros, descontar a inflação, a taxa real de juros que vai estar no seu investimento vai ser negativa, vai continuar negativa. Então, você não vai conseguir nenhum investimento na renda fixa, com exceção dos títulos indexados à inflação, ou seja, pós-fixado pela inflação. Nós nem podemos dizer que a taxa Selic está alta ou vai ficar alta nas próximas correções, após as próximas reuniões do Copom. Afinal, o Copom hoje sinalizou que deve manter subidas na taxa Selic. Então, eu digo isso, não podemos considerar que ela está alta hoje, no patamar que ela está, porque antes da pandemia, semanas antes, foi em fevereiro de 2020, a taxa Selic estava batendo ali, chegando ao ponto de 4,25%. E para muitos aquela ali era a mínima que o Copom
deixaria. O Copom não passaria dali e aquele ali já era um recorde histórico, já era uma mínima histórica, ou seja, o mercado já dizia que não passava dali. Mas não foi ali que teve o fim das reduções da taxa Selic no Brasil, e isso teve um motivo muito claro, que foi o estouro da pandemia no mundo inteiro e também no nosso Brasil. E o que acontece é que, para acompanhar o mundo, o Brasil teve que continuar com essas reduções na taxa Selic para incentivar o desenvolvimento da economia, para que a economia não parasse totalmente, para dar liquidez para o mercado, tanto para haver crédito, mas como também, por consequência, esse dinheiro se espalhar para a economia, garantindo a sobrevivência de várias pessoas que perderam o emprego e por aí vai. Então, quando o dinheiro ele entra na economia, ele se espalha como um todo e acaba girando a máquina também como um todo. Então, a mínima ali foi de 2% em agosto de 2020, ou seja, quando a 4,25 era considerada a mínima em fevereiro de 2020, na verdade acabou mantendo uma sequência de quedas até chegar em 2% em agosto de 2020, e por ali ela se manteve por alguns meses, por algumas reuniões que são a cada 45 dias. Então o Copom fez uma reunião hoje, a gente acabou de soltar esse vídeo, conforme eu falei para vocês, logo depois a gente correu muito para soltar esse vídeo para vocês, e já tem a previsão de daqui 45 dias, então, ter uma próxima reunião do Copom. E na minha opinião, essas altas que nós estamos vivenciando, começou ali na última reunião e hoje também teve uma alta, é muito coerente, porque, em primeiro lugar, a inflação já deu o alerta dela, ela está começando a nos preocupar, já está fugindo da meta, e, em segundo lugar, é porque houve uma desvalorização excessiva do real frente ao dólar. Nossa moeda acabou se desvalorizando muito no mundo inteiro e isso tem diversas consequências, até positivas, podemos dizer por um lado, mas várias outras negativas. E por fim, já tem sinais, já há sinais de retomada dos empregos. Isso sim é um sinal de necessidade de elevação da taxa Selic. Aí agora você pode estar pensando o seguinte: mas a elevação da taxa Selic não tem a função de desestimular a economia, ainda que uma elevação tão pequena não vai desestimular de forma tão significativa, e também pelo fato dela ainda estar num patamar muito baixo, porque taxa Selic alta é a taxa Selic de 2 dígitos, igual nós vivemos no passado, acima de 10%. Taxa Selic no patamar que nós estamos está muito baixa, é uma, digamos assim, a gente chama na economia de política expansionista, ou seja, está estimulando a nossa economia. E por que o aumento do emprego pode pressionar a inflação, por exemplo, levando a necessidade de elevar a taxa Selic? Porque com as pessoas trabalhando, com mais emprego, a população vai ter mais renda e com isso, com mais renda, aumenta o consumo. Se aumenta o consumo, aumenta ainda mais a inflação. Então, no momento que já está com uma demanda superior à oferta, se as pessoas tiverem ainda mais renda, aí vai aumentar ainda mais a demanda e, por consequência, ainda mais a inflação. O que então, na minha opinião, é um movimento sábio do Copom em ter esse aumento da taxa Selic. Isso mostra uma responsabilidade com o mercado, mostra uma responsabilidade que o país tem para o mundo com a sua política monetária. Você deve lembrar, no meio do ano de 2020, mais ou menos, houve até uma situação onde o presidente dos Estados Unidos, na época era o Donald Trump, acusou o Brasil e a Argentina de desvalorizarem a sua moeda de forma excessiva para terem vantagens nas exportações. Porque pare e pensa comigo, digamos que no caso ali era do alumínio, os Estados Unidos estava batendo muito na questão do alumínio, das exportações de alumínio do Brasil e da Argentina. Então pare e pensa aqui comigo, vamos dizer que uma chapa de alumínio custa R$100 e o real e o dólar está em uma proporção de 1 para 1. Aí você pega e vai comprar então uma chapa de alumínio do Brasil por $100. Porém, o real agora, para você comprar $1, você tem que desembolsar R$2. Então, essa mesma chapa de alumínio que para o brasileiro custa R$100, quando ele for exportar, ele vai receber $50 apenas. E aí o que acontece? Se os Estados Unidos também vendem essa chapa por $100, agora eu estou vendendo a $50,
o meu produto é muito mais competitivo. Coloquei valores bem diferentes para ficar bem ilustrado, mas são variações muito menores, obviamente. Porém, muito significativa dentro de um cenário de exportações. E isso realmente é uma vantagem dentro de uma depreciação da taxa de câmbio. Facilita as exportações, nossos produtos tornam-se mais competitivos. Prova disso são os recordes atrás de recordes, principalmente do setor agropecuário, do agronegócio no Brasil, que é sim um setor importantíssimo, na verdade é o setor mais importante da nossa economia e nós temos que olhar para ele com muito cuidado e darmos muita atenção para ele. Só que o que acontece é que não adianta também nós desvalorizarmos excessivamente a nossa moeda, ou seja, o dólar ficar muito caro, porque na outra ponta muitos produtos são importados. Por exemplo, o trigo. O trigo que faz o pão de cada dia, ele depende de importações. Então o que acontece? A partir do momento que o dólar está mais caro, então para comprar o trigo, para fazer o pão, eu vou ter que desembolsar mais dinheiro, vou ter que desembolsar mais real. O que vai acontecer? O pão mais caro, a inflação vai começar a subir também pela questão da desvalorização. Então a economia ela é, digamos assim, um organismo muito vivo, tem muito perde e ganha, o famoso trade-off, é um termo da economia, onde você tem que avaliar perdas e ganhos de acordo com a medida adotada. Antes de nós falarmos sobre o terceiro impacto, fica aqui um alerta. O Tesouro Selic continua sendo melhor do que a poupança para, por exemplo, colocar o seu caixa, sua reserva de emergência. Eu não vou dizer que as pessoas erram ao colocar dinheiro na poupança, porque isso é uma decisão pessoal, a gente nem poderia fazer tal recomendação, não coloque na poupança. Mas o que nós podemos fazer é o seguinte, comparar investimentos, um com o outro, um tipo de investimento com o outro, e dizer o seguinte, o Tesouro Selic não só está rendendo mais do que a poupança, porque enquanto a poupança rende 70% da taxa Selic devido ao patamar que a taxa Selic está, o Tesouro Selic está rendendo a taxa Selic e ainda está rendendo um percentual, ainda que muito baixo, um pouco a mais, que o Tesouro Nacional está dando um bônus para incentivar as vendas desses títulos. Ou seja, o Tesouro Selic tem liquidez diária como a poupança e está rendendo um pouco mais. E além de ter liquidez diária, o Tesouro Selic ainda tem rentabilidade diária, o que é diferente da poupança. A poupança ela só tem rentabilidade mensal, ou seja, ela tem a data de aniversário dela, né? Então, digamos que a cada 30 dias, no dia que você abriu aquela conta, vai ocorrer a rentabilidade do valor que está ali investido. Só que, se você tirar antes desse dia, você vai perder todos aqueles dias que poderiam estar rendendo. Então, o Tesouro Selic, além de render mais, ainda rende todos os dias e tem a mesma liquidez. Você pode sacar a hora que você quiser. Eu não diria que você tem que colocar tudo no Tesouro Selic. Se você quiser fazer uma reserva de emergência, existem outras maneiras, isso é um assunto para um outro vídeo, para você também diversificar aonde deixar a sua reserva de emergência. Fato é, cumprindo os mesmos objetivos, o Tesouro Selic ganha da poupança por eficiência, tanto no valor que é da rentabilidade, como na maneira que ele remunera aquele investimento. Ou seja, ele é muito mais eficiente. Juninho, fala a verdade, você ainda tem dinheiro na poupança, pode falar. Tem nada. Tem sim, cara, pode falar. Isso não. E o terceiro impacto acaba corroborando, acaba reforçando ali o que a gente falou sobre a possível diminuição de empregos com o aumento da taxa Selic. Na verdade, não é diminuição de empregos, é a desaceleração na geração de empregos, porque, conforme nós já falamos algumas vezes, a taxa Selic no patamar que ela está, ela é expansionista, ela vai continuar incentivando a economia, e o que a gente tem que fazer é torcer que a gente tenha muita condição de manter essa taxa Selic em patamares de um dígito por muitos anos para que nossa economia de fato decole e não pare mais. Bem, o terceiro impacto é que as empresas e os empreendedores vão ter que pagar mais para pegar os empréstimos. E quando as pessoas pagam mais, acaba que elas pegam menos. Ou seja, as pessoas vão parar de pegar empréstimos ou diminuir
o valor que elas pegam. Ou seja, a partir do momento que o empreendedor e uma empresa pegam menos empréstimos, normalmente esses empréstimos são para aumentar a sua produção com compra de máquinas, para investir num projeto novo e, na maioria das vezes, isso acabaria desencadeando na geração de empregos. Então, o que acontece com esse terceiro impacto é que provavelmente vai ter uma geração de empregos menor, ou seja, esse terceiro impacto é empresas e empreendedores pegando menos empréstimos. Agora, só um alerta, não se esqueça, o que você está vendo no mercado hoje já foi absorvido há tempos pelo mercado. Lembre-se que o mercado ele opera no futuro. Então, o mais importante de hoje não é o que o Copom fez, e sim o que ele sinalizou que vai fazer. A partir do momento que o Copom sinaliza que vai manter as elevações na taxa de juros, ele está acompanhando a precificação que existe por parte do mercado financeiro. Inclusive, na prática, não adianta a gente entrar em muitos detalhes aqui, como é formada a taxa de juros futuros, mas na prática nós falamos no mercado que a taxa de juros, a taxa Selic, na verdade, ela é construída ou definida pelo próprio mercado financeiro, pelos investidores, o mercado como um todo. E o Copom acaba seguindo essa tendência, porque a taxa de juros, de uma forma bem resumida, nós podemos dizer que é quanto o investidor cobra para emprestar o dinheiro para o governo. Então, o mais importante é esse alerta. Lembre-se sempre que o mercado ele opera no futuro, ele já está precificando essas elevações no futuro, e se no momento você souber que está em tendência de queda, saiba que o mercado já está precificando que provavelmente as ações vão subir, porque lembre-se, elas são inversamente proporcionais. E agora eu vou colocar aí na sua tela uma imagem onde você vai ver três linhas no gráfico. Na primeira linha, a linha azul, é uma linha da taxa Selic. A linha vermelha é do IPCA, que é a inflação, e a linha preta são os juros reais. Você vê ali uma série histórica que vem desde 2011, no início da crise, ali por volta de 2013, 2014, 2015, a taxa Selic, que é a linha azul, conforme eu falei, só foi subindo, até bater aquela alta lá de 14,25% aproximadamente. E aí, isso foi acontecendo porque a inflação também estava subindo muito. Porém, você tinha na linha preta uma taxa de juros reais positiva, ela estava acima da linha do zero. Agora, se nós viermos aqui para o cenário ali próximo de fevereiro, março de 2020, você vê que a inflação começa a subir, porque primeiro ela estava acompanhando antes disso, na verdade, vamos voltar um pouquinho, antes de fevereiro de 2020, a inflação caía ao mesmo tempo que nós diminuíamos a taxa Selic, ou seja, mostrava o total controle da economia brasileira, e nós estávamos estimulando cada vez mais a nossa economia. Porém, veio a pandemia e ali em fevereiro, março, abril, a inflação caiu muito, porque as pessoas ali no primeiro momento, o que elas fizeram? Seguraram dinheiro, elas não queriam consumir com medo do que ia acontecer com a pandemia. E com isso, o Banco Central, através do Copom, começou a reduzir a taxa de juros, porque falando, bem, é bem possível que nós vamos ter uma elevação da inflação, mas em primeiro lugar, vamos estimular a economia, em primeiro lugar, vamos colocar liquidez no mercado. E isso foi feito. Porém, a inflação começou a reagir, a taxa de juros estava baixa, e os juros reais estavam só descendo. E aí ele chegou em patamares bem negativos, até que o Copom resolveu, ali na última reunião, subir a taxa Selic para 2,75%. No momento que o Copom subiu para 2,75%, a inflação teve uma tendência de diminuir a sua elevação e os juros começaram a caminhar para a faixa positiva. Ainda está negativo, mas começou a caminhar para a faixa positiva. E com a elevação de hoje, é bem provável que nós estejamos cada vez mais próximos da faixa positiva e a inflação comece a se controlar.
Agora não pense que a inflação e a questão da taxa de juros é uma questão só no Brasil. É uma questão que o mundo inteiro vai ter que enfrentar provavelmente. Inclusive, diversos investidores têm se posicionado sobre isso. Inclusive, citando novamente o Warren Buffett, no mesmo evento da sua empresa, é um evento anual, ele falou: estamos para ver uma inflação bem considerável. Ou seja, dentro ali das empresas que ele tem no seu portfólio, ele já tem sentido, ele deu mais detalhes, ele já tem sentido ali a inflação nos insumos necessários para dentro da sua cadeia de produção. Mas antes mesmo dele, o Ray Dalio, para quem não sabe quem é o Ray Dalio, ele está ali na casa dos 60 mais ricos do mundo, ele é um bilionário norte-americano, fundador de um fundo de investimentos mega respeitado, ele é um dos nomes mais respeitados do mercado financeiro mundial. Ele alertou que estamos no fim do ciclo de crédito no mundo, é um fim de ciclo global de crédito. Ele alertou dizendo as seguintes palavras: livre-se da renda fixa, livre-se de dinheiro em caixa e compre qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele ainda reforçou dizendo que, em vez de simplesmente ganharmos abaixo da inflação através da renda fixa, por que nós não compramos as coisas, qualquer coisa, que possam superar a inflação? Dentro da realidade do mercado financeiro norte-americano, bem provável que ele estava ali querendo fazer menções à renda variável, mercados de ações como um todo. Ou seja, comprar empresas, não importa qual, desde que você ganhe da inflação. Para o investidor brasileiro, aqui para dentro do mercado brasileiro, nós temos a oportunidade que são os títulos do Tesouro IPCA, que rendem o valor da inflação, ele é pós-fixado, ou seja, quanto a inflação vai render naquele momento, mais um valor fixo. Então, se o investidor brasileiro não quer sair da renda fixa e quer ganhar da inflação, o Tesouro IPCA é uma opção. Bem, eu acredito que diante disso tudo agora fica bem fácil de você entender porque para mim era tão óbvio e tão coerente o fato de esperarmos que a taxa Selic seria realmente elevada nessa reunião do Copom. Até porque nós temos um dado que é sim meio que preocupante, a nossa dívida, a relação dívida-PIB aumentou muito diante da pandemia, já vinha crescendo ano após ano, e com a questão da pandemia aumentou muito por conta da questão da necessidade de imprimir dinheiro e emitir dívidas para dar liquidez ao mercado, e além disso também foi necessário o auxílio emergencial. Então isso aumentou muito a dívida pública do país e não nos assustaria se continuasse tendo altas cada vez maiores da taxa de juros, o que acabaria, por sua vez, desestimulando cada vez mais, comprometendo cada vez mais o desenvolvimento do país, o desenvolvimento da economia do país. Porque com a renda variável cada vez menos atrativa e com a renda fixa cada vez mais atrativa, é isso que acontece conforme nós já falamos. E por cultura, nosso país, muitas das vezes, tende a procurar investimentos de renda fixa. Nossa cultura é rentista. Nossos investidores muitas das vezes preferem simplesmente deixar o dinheiro rendendo aquilo que está garantido e correr riscos dentro da renda variável. E isso não é um erro, porque se a renda fixa está me garantindo um retorno muito bom, por que eu vou correr o risco da renda variável? Acaba que quando a taxa Selic está muito alta, ou a questão do risco-retorno da renda variável que acaba não valendo a pena e acaba levando as pessoas para a renda fixa, porque o risco-retorno fica muito mais favorável para a renda fixa. E isso acontece também com os investidores internacionais e acaba que desvaloriza ainda mais a nossa moeda. Então, por exemplo, se a economia dos Estados Unidos é muito mais confiável do que a nossa, por que eu vou ganhar tão pouco? Na verdade, a taxa de juros real da economia brasileira está menor do que a dos Estados Unidos. Hoje só está ganhando da taxa de juros da Argentina e da Arábia Saudita. Então, pare e pensa.
os investidores internacionais e até mesmo nacionais, principalmente os grandes investidores, eles pegam o seu dinheiro e levam para outras economias. E quando o dinheiro sai, ele sai em dólar. E mais uma vez aquela velha lei da oferta e procura, da oferta e da demanda, quando o dinheiro sai em dólar, diminui a quantidade de dólares dentro da economia brasileira. O que acaba acontecendo é que essa moeda valoriza e a nossa, por consequência, desvaloriza. Inclusive, conforme eu disse que não é só no Brasil que está tendo essa questão da inflação e bem provável que vai ter que subir a taxa de juros, a secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, ela disse ontem num fórum de economia as seguintes palavras: pode ser que as taxas de juros tenham que aumentar um pouco para garantir que a nossa economia não superaqueça. Muitos investidores disseram que a economia norte-americana está tendo uma retomada muito acima do que se esperava e que com isso também vem a inflação aí. A inflação acompanha esse cenário, porque com desenvolvimento, aquela velha história, gera renda, aí o ciclo como um todo gera a inflação. E ela tem que ser controlada, então para não superaquecer a economia, para não gerar uma inflação que fuja do controle, é isso que ela quer dizer, vai ser necessário elevar a taxa de juros. E aí o que acontece? Se nos Estados Unidos vai elevar a taxa de juros, o que eu acabei de falar, o investidor ele pesa, qual é o melhor país para deixar meu dinheiro? O Brasil provavelmente também vai ter essa variável para levar em consideração na revisão futura da taxa de juros aqui no Brasil. Então a gente vai ter que levar isso em conta, provavelmente a gente vai ter que elevar um pouco mais a nossa taxa de juros se os Estados Unidos realmente elevar a deles, para que haja uma diferença entre a gente e que ainda continue viável trazer capital para o Brasil. Então, galera, é uma balança muito difícil de equilibrar, não é fácil estar na pele de quem está ali fazendo parte do Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, pois ao mesmo tempo que nós esperamos que o governo quer um desenvolvimento da economia, obviamente ele tem que querer o quê? Uma moeda forte e que os títulos da dívida pública sejam atraentes, pelo motivo simples de trazer investidores, porque a partir do momento que o título da dívida pública ele é interessante, a nossa economia é interessante, as pessoas veem como uma boa oportunidade vir investir no Brasil, ainda que não seja nem somente nos títulos da dívida pública, mas ele é um grande termômetro, ainda que seja então na iniciativa privada, isso é muito importante para o nosso país. E se o nosso país quer realmente fortalecer esses dois últimos pontos, que é ter uma moeda forte e valorizar os títulos da dívida pública, é necessário que aconteça duas coisas. A primeira seria o Copom mostrar uma responsabilidade monetária, mantendo uma elevação contínua da taxa de juros. Obviamente que dentro de um nível satisfatório, que é ali entre 5% e 6%, que é o que o mercado já está precificando para o futuro da taxa de juros. E o segundo ponto seria o Banco Central imprimir dinheiro para comprar os títulos da dívida pública que o mercado não está querendo comprar. Qual é a consequência disso? Inflação. E aí a gente entra num círculo virtuoso muito negativo, porque qual é o principal instrumento que nós temos dentro da política monetária para controlar a inflação? É a taxa Selic. Então, a partir do momento que a inflação aumenta, nós vamos ter que aumentar a taxa Selic, e aí a inflação vai aumentar mais porque o central vai imprimir mais dinheiro, e assim vai, e aí a nossa economia vai acabar tendo que enfrentar taxas de juros novamente de 2 dígitos. Então, no primeiro momento, o mais interessante é o Banco Central, o Copom ali, controlar a nossa taxa de juros dentro de um patamar que seja bom para o controle da inflação e bom para o desenvolvimento da economia. Equilibrar esses pontos. E um terceiro ponto que eu colocaria de bônus aqui é o governo federal controlar os seus gastos. Eu acredito que não é tão atraente para qualquer governo controlar os gastos, mas seria um grande ponto de fortalecer a nossa moeda
e de fortalecer o interesse nos títulos do nosso Tesouro, porque mostraria não só uma responsabilidade para o cenário mundial, mas também, de fato, traria desenvolvimento por si só para o nosso país. Agora mais um alerta, se você ainda não curtiu, não se inscreveu e não ativou o alerta até esse momento, esse é o momento, vai lá, curte, compartilha, isso é uma maneira de nos ajudar. Você pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sabe aí que vai ter interesse no assunto e isso vai nos ajudar muito. Além de curtir e compartilhar, lembre-se de se inscrever e de ativar o sininho para receber a notificação. Portanto, tem uma coisa que não muda. Continue diversificando e continue estudando. Você deve sim procurar mitigar os riscos da inflação, principalmente dentro do cenário que nós estamos vivendo. E você deve também buscar aumentar os seus ganhos. Só não faça uma coisa, não fuja do seu perfil de risco. E por fim, não tome decisões seguindo a decisão de outras pessoas. Porque além de cada um ter um perfil, ou seja, você não deve fugir do seu para seguir a decisão de outras pessoas, porque essa pessoa pode ter um outro perfil de risco, tem o fato também de que cada um tem o seu momento. Então, ainda que a pessoa tenha o mesmo perfil que você, ainda tem a questão de que a pessoa pode estar num outro momento de vida, vários fatores podem influenciar no seu momento de vida. Então é isso. Valeu, alunos e alunas. Até a próxima.